Imagine descobrir que a história da nossa origem envolve não só a Terra, mas uma guerra antiga por poder em outro planeta. Um rei deposto, um trono em disputa e um segredo tão valioso que poderia salvar ou destruir um mundo inteiro. É assim que entramos nas tabuletas 3 e 4 do chamado Livro Perdido de Enki. Alalu, segundo a narrativa de Zecharia Sitchin, era um antigo rei de Nibiru, o planeta de origem dos Anunnaki. Ele governou por vários ciclos, mas acabou derrotado num combate corpo a corpo e perdeu o trono para Anu. Só que Alalu não aceitou essa derrota. Ele fugiu de Nibiru roubando uma nave de guerra, carregada com armas poderosíssimas, chamadas de Armas de Terror. Durante essa fuga, ele teria descoberto um planeta distante, rico em um recurso capaz de salvar a atmosfera em colapso de Nibiru, ouro. Esse planeta era a Terra. É esse rei deposto, isolado aqui embaixo, que abre a terceira tabuleta com uma jogada arriscadíssima. Ele decide chantagear Nibiru a partir da Terra. Alalu envia uma mensagem para Nibiru. Ele anuncia: encontrou ouro na Terra, ouro suficiente para tentar salvar a atmosfera de Nibiru. Mas ele impõe condições. Se quiserem o ouro, terão que reconhecer que ele ainda tem direito ao trono. Em Nibiru, todos pensavam que Alalu estava morto ou escondido. Anu fica espantado. Os conselheiros se agitam. Os sábios duvidam. Será verdade ou um truque desesperado? Em Nibiru, Enki, o filho primogênito de Anu, é casado com Damkina, filha de Alalu. Ou seja, ele é o elo entre as duas linhagens em conflito. Os conselheiros discutem. E se Alalu estiver mentindo? E se for uma armadilha? E se o ouro existia, mas não for suficiente? É preciso alguém para verificar tudo isso no local, na Terra. E é aí que Enki se oferece como voluntário para ir até a Terra. Se o ouro realmente existir, então um novo combate entre Alalu e Anu decidiria, de forma definitiva, quem é o verdadeiro rei. Enquanto isso, Alalu poderia ser considerado rei da Terra, uma espécie de soberano em exílio. A proposta é aceita, Anu concorda, o conselho aprova, e Enki começa os preparativos para a grande missão. Enki então planeja a rota. Calcula os perigos do espaço. Marte se torna, então, a primeira parada técnica registrada na rota Nibiru-Terra. Reabastecidos, Enki e os heróis seguem viagem. Aproximam-se da Terra. Fazem órbitas de reconhecimento. Usam o sinal de Alalu como guia. A nave é grande demais para pousar em terra firme com segurança. Então, Enki dá a ordem decisiva. A merissagem. Vamos descer no mar. Eles seguem pelo mar até uma região de encontro entre águas, pântanos e 4 grandes rios. Uma imagem que lembra muito a Mesopotâmia, descrita nos textos antigos. Enki então sai da água, pisa na terra firme e encontra Alalu. A partir daí, eles organizam a primeira base Anunnaki na Terra. Em 7 dias, constroem estruturas, organizam o acampamento, instalam equipamentos. Essa base recebe o nome de Eridu, Casa no Distante, o primeiro posto avançado de Nibiru aqui na Terra. Começa então a extração de ouro das águas. Eles usam engenhocas para sugar e filtrar o metal dos rios e mares. Mas logo descobrem que a quantidade é pequena, muito menor do que Nibiru espera. Ainda assim, uma primeira carga é separada para ser enviada ao planeta de origem. O piloto Abigail é escolhido para levar essa remessa inicial a Nibiru, usando a antiga nave de Alalu. Quando vão preparar a partida, fazem uma descoberta perturbadora. No interior da nave de Alalu, ainda estão armazenadas as terríveis armas de terror. Enki e Abigail tomam uma decisão silenciosa. Retiram as armas da nave e as escondem em um lugar secreto no planeta. Com a nave limpa e uma pequena quantidade de ouro a bordo, Abigail parte de volta para Nibiru. Quando Abigail retorna para Nibiru, é recebido como herói.
Os sábios pegam o ouro, reduzem tudo a pó finíssimo e o lançam na atmosfera como uma espécie de escudo para selar as brechas. No início, parece funcionar. A festa, esperança, discursos otimistas. Só que, com o tempo, quando Nibiru se aproxima novamente do Sol, esse reparo começa a falhar. O pó de ouro se dispersa, a brecha volta a se abrir, a ameaça retorna. O recado é claro. O pouco ouro tirado das águas da terra não é suficiente. Então Nibiru envia mais heróis, mais equipamentos e novas máquinas para tentar aumentar a extração de ouro dos mares. Mas, por mais que se esforcem, os resultados continuam decepcionantes. É nesse ponto que Enki faz uma pergunta diferente. Se a Terra nasceu de um antigo planeta cheio de ouro, onde estariam as veias mais ricas desse metal? Ele passa a sobrevoar o planeta em uma câmara celeste, analisando montanhas, vales, rachaduras na crosta e começa a notar um padrão. Enki identifica então uma região específica, do outro lado do oceano, que ele chama de Abzu, berço do ouro. Enki envia uma mensagem para Anu. O ouro, que realmente poderia salvar Nibiru, está escondido nas profundezas da terra, e não apenas nas águas. O problema? Para chegar até ele, será preciso mineração profunda. Um esforço gigantesco, arriscado e caro. Em Nibiru, o conselho fica dividido. Eles concordam que o ouro é necessário, mas questionam se vale a pena iniciar uma operação tão grande. É então que Enlil, o meio-irmão de Enki e herdeiro legal do trono, entra em cena. A solução do conselho é: Enlil vai pessoalmente à Terra para assumir o comando da missão. A partir daí, a ordem de Anu é clara. Enlil será o líder da operação. A palavra dele passa a valer como comando. Enlil desce à Terra. É recebido por Enki e por todos. Existe um respeito entre os irmãos, mas também uma tensão evidente. Enki foi o primeiro a chegar. Fundou Eridu. Descobriu o ouro da Terra. Agora, o comando oficial será de Enlil. Enlil visita as instalações, sobrevoa os céus, acompanha Enki até o Abzu. Eles confirmam: sim, muito ouro misturado à rocha naquela região, mas será necessário construir novas bases, trazer mais trabalhadores, criar um sistema de extração e transporte muito mais complexo. Diante disso, Enlil conclui: Eridu, sozinho, não dá conta. São necessários outros assentamentos, infraestrutura, um local específico para pouso e decolagem das naves. Com tantas decisões importantes a tomar, eles concluem: Anu tem que vir pessoalmente à Terra. O rei de Nibiru desce então em uma visita histórica. É recebido com cerimônias, refeições especiais e apresentações do que já foi feito até ali. Depois da recepção, Enlil e Enki apresentam um relatório completo. Ouro nas águas, pouco mas útil. Ouro nas profundezas do Abzu. Abundante, porém difícil de extrair. Necessidade de mais heróis, mais equipamentos e um plano de longo prazo. Então vem um momento decisivo na quarta tabuleta. Eles precisam definir quem manda em quê. Quem ficará com o comando geral? Quem vai cuidar da mineração no Abzu? Quem vai organizar os assentamentos e o futuro espaçoporto? Para evitar que a rivalidade entre Enki e Enlil destrua a missão, Anu propõe algo surpreendente: que o destino seja decidido por sorteio, por lotes. Pai e filhos concordam. Eles se dão as mãos e deixam que a mão do destino escolha. O sorteio define. Anu volta para Nibiru e permanece como rei. Enlil fica com o comando do Edim, a região das instalações centrais na Terra, responsável pelos assentamentos e pelas operações de comando. Enki recebe as águas e os territórios além do mar, incluindo o Abzu, tornando-se o mestre da terra profunda e da engenharia de mineração. Lembra de Alalu? O antigo rei de Nibiru, que fugiu, encontrou a terra, trouxe a primeira esperança de salvação com o ouro terrestre? Ele estava ali,
acompanhando tudo, e sente que foi completamente deixado de lado. Alalu se levanta e protesta diante de todos. Ele lembra que foi ele quem anunciou o ouro da terra. Agora vê Anu, Enlil e Enki dividirem entre si os cargos e territórios, como se sua parte na história tivesse sido apagada. A tensão explode. Alalu acusa a Anu de ter quebrado promessas, de ter manipulado o processo. Anu, irritado, responde e propõe um novo combate. Uma segunda luta para decidir, de uma vez por todas, o destino do trono e o domínio sobre a terra. Os dois tiram as vestes e começam uma luta corpo a corpo, diante dos heróis. Num primeiro momento, Anu derruba Alalu e declara vitória. Mas, em um gesto extremo e desesperado, Alalu reage de forma brutal e fere gravemente a região íntima de Anu. Num ato visto como uma ofensa imperdoável, um sacrilégio contra a própria linhagem real. Anu cai gritando de dor, é levado para ser tratado. Alalu é preso, algemado e levado a julgamento. Diante dos 7 que julgam, o caso é exposto. A disputa pelo trono, a fuga para a terra, a descoberta do ouro, a promessa de retorno e, por fim, o ataque violento contra o corpo do rei. Enlil defende a pena máxima. Morte. Outros líderes concordam, lembrando que todos testemunharam o crime. Alalu fala em sua defesa, recorda que foi rei por direito de sucessão, que seu trono foi tomado em combate, que encontrou salvação para Nibiru, e ainda assim foi deixado de lado. Enki, por outro lado, chama atenção para outro ponto. O próprio corpo de Alalu já está condenado. O ataque que ele cometeu contra Anu traz um tipo de veneno para dentro dele, que lentamente o destruirá por dentro. A morte, de certa forma, já está a caminho. Depois de discussões intensas, o veredito é uma espécie de meio-termo cruel. Alalu não será executado imediatamente, mas também não poderá permanecer nem na Terra, nem em Nibiru. Ele será exilado em Lamu, o planeta que serve como parada intermediária, o que nós chamamos hoje de Marte. Anu decide que, ao voltar para Nibiru, passará por Lamu e deixará Alalu lá, sozinho, para viver seus últimos dias em isolamento. É como uma prisão solitária em um mundo distante. Surpreendentemente, Anzu, o mesmo comandante da primeira viagem, se oferece para descer com Alalu e ficar ao lado dele, como guardião e testemunha. A nave faz a rota de volta, circunda a Lua, chega a Marte, e então um pequeno veículo é liberado para levar Alalu e Anzu até a superfície. Lá, em um ambiente frio com montanhas gigantescas e grandes marcas na paisagem, eles iniciam um novo capítulo de exílio e espera. O tempo passa. Alalu, enfraquecido, acaba morrendo em Lamu, longe de Nibiru, longe da terra, longe do trono pelo qual lutou a vida inteira. Em honra à sua história, é dito que esculpem seu rosto em uma grande rocha, transformando-o em um marco visível na paisagem marciana. Uma imagem que muitos associam, simbolicamente, à famosa face em Marte. Ao mesmo tempo, Anu retorna a Nibiru e apresenta um plano ainda maior: estabelecer estações intermediárias, como Lamu, para criar uma rota contínua de naves entre Nibiru e a Terra, garantindo o fornecimento de ouro e o avanço da missão. Na Terra, quanto isso, Enlil começa a planejar o grande local de aterrissagem, a expansão dos assentamentos no Jin e o controle da operação. Enki segue para o Abzu, preparando-se para uma mineração profunda, cada vez mais pesada, que vai exigir mais e mais trabalhadores. É exatamente aí que surge uma nova questão, que vai mudar tudo nas tabuletas seguintes. Se o ouro das entranhas da terra exige tanto esforço, quem vai fazer esse trabalho pesado? Os Anunnaki começam a se cansar, a se revoltar com o trabalho nas minas. A tensão cresce, o clima fica insustentável, e Enki começa a pensar em uma alternativa radical: criar um trabalhador especial, um ser híbrido, capaz de suportar o esforço
e obedecer às ordens. No próximo vídeo, quando entrarmos na continuação dessa história, vamos ver a rebelião nas minas, o papel de Enki na engenharia da vida e como surge o trabalhador primordial, aquele que um dia seria chamado de ser humano. Se você quiser entender como a missão por ouro acaba se transformando em uma história de criação, genética e destino, não perca as próximas tabuletas. E, claro, se este vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a saga de Enki, Enlil, Alalu e dos Anunnaki está só começando.